Fala galera, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem. Mais uma vez, bem-vindos aí à minha bagunça. Meu nome é Felipe. Hoje vamos começar o resumo do último livro da coleção do Hobsbawm, A Era dos Extremos. O último livro da coleção fundamental para se entender história contemporânea. E no vídeo de hoje é um resumo da introdução. Para você que caiu aqui de paraquedas, a dinâmica aqui é muito simples. O resumo vai ficar aqui na tela. E eu vou fazer uma leitura dinâmica desse resumo para vocês. O resumo está aqui na tela do meu computador. Se vocês tiverem a fim de darem uma analisada nas obras anteriores, tem playlists aqui no canal. Vou deixar o card aí em algum lugar. As playlists das obras anteriores para vocês acompanharem. Também tem questões resolvidas. E a ideia é justamente fazer, um resumo dessa coleção que é fundamental para se entender contemporânea. Acho que eu já falei isso, acabei de acordar, tô com sono. Num tempo mais reduzido, pra galera que tem pouco tempo para poder estudar, ou para você que já leu o livro e tá a fim de reforçar o conhecimento. Bom, apresentações feitas. Deixa eu começar aqui a leitura, galera. Vamos lá. Nessa introdução, o Hobsbawm diz que escrever sobre o século XX é complicado porque, sendo um período recente, é difícil ter a mesma visão objetiva que a gente tem sobre épocas mais antigas, Ele que viveu grande parte desse século, do século XX, prefere falar sobre o século XIX, que é a época que ele mais estudou, Ele evita escrever sobre eventos depois de 1914, porque ele viveu durante esse tempo e tem muitas opiniões pessoais que podem influenciar. Eu ia soltar um influenciar. Falei, acabei de acordar. Voltando à leitura, que podem influenciar a escrita dele. Além disso, ele não conhece tão bem toda a literatura acadêmica do século XX, o que limita a capacidade de fazer uma análise realmente completa. Gente, o que eu estou falando aqui pode soar pejorativo, mas não. É um resumo do que está na introdução do livro. São as palavras do próprio Hobsbawm. Prosseguindo. O livro ele é resultado de muita leitura das experiências pessoais do Hobsbawm e de conversas com especialistas. Ele aprendeu muito a observar e a participar de situações, especialmente durante as suas viagens pelo mundo. Ele também participou de conferências e debates acadêmicos, conversou bastante com colegas, com alunos também, para poder desenvolver melhor as ideias. Mesmo assim, ele reconhece que não sabe tudo, e que pode ter cometido alguns erros. O século XX é muito recente, como ele mesmo falou, viveu muita coisa. Então, são muitas opiniões diferentes que podem acabar influenciando de alguma forma. O Hobsbawm termina agradecendo várias pessoas e também instituições que ajudaram na produção da obra, como colegas, assistentes de pesquisa também. Ele diz que as fontes, como os jornais e as publicações de organizações internacionais, foram muito importantes para ele poder entender as mudanças econômicas e também sociais do século XX. Embora ele confie que os leitores vão aceitar a sua análise, a sua opinião, que ele se esforçou bastante para poder mostrar as fontes e as referências, sem encher o texto com muitos detalhes desnecessários. Acho que ele pode ficar tranquilo, porque afinal de contas, essa coleção dele é referência e autoridade no assunto. Tudo quanto é que edital contemporânea cai essa coleção aí das eras do Hobsbawm. Prosseguindo, pessoal. Vamos lá. Em 28 de junho de 1992, o presidente da França, o François Mitterrand, acho que é assim que se pronuncia, ele fez uma visita surpresa a Sarajevo no meio das guerras dos Balcãs. Ele queria chamar a atenção para o quão grave era a crise na Bósnia e se arriscou. Afinal, se tratava de um presidente idoso, com uma zona de guerra. É um risco grande. Isso acabou chamando muita atenção, mas o que passou despercebido para muita gente foi a data que foi escolhida, que foi o 28 de junho. Esse dia, ele marca o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, que foi um evento que acabou servindo como um estopim para dar início
a Primeira Guerra Mundial. A ideia dele foi mostrar assim, de forma simbólica que a situação atual era tão séria quanto aquele evento histórico, né? Só que essa conexão, ela acabou sendo ignorada, né, por muita gente, porque a memória desse fato histórico já estava meio que apagada. No final do século XX, as pessoas começaram a se desconectar do passado, como se o presente tivesse desconectado da história, fosse uma fase à parte. Isso significa que os jovens eles estavam crescendo sem entender ou se ligar na história pública, né? Como se vivessem somente o agora. Por causa disso, os historiadores eles se tornaram assim, ainda mais importantes. Eles não eram apenas aqueles que guardavam as memórias do passado, né? Mas também quem ajuda a entender e a explicar como a história se desenvolveu. Esse conceito foi muito afirmado no final do século XX. O Hobsbawm menciona que em 1989 teve um seminário sobre acordos de paz pós as guerras mundiais, né? E que esse seminário teria sido assim útil para os governos, mostrando que é necessário um melhor entendimento da história para poder resolver os problemas. Ele também fala sobre como a memória histórica é importante para as pessoas que viveram, né, no breve século XX, né, que é uma expressão que foi usada para descrever o período de 1914 até 1991. Para essas pessoas, eventos como a ascensão de Hitler, né, não são datas no calendário, mas sim momentos que marcaram a vida deles, né, de maneira assim, muito particular, muito pessoal. A Revolução Russa de 1917 e a divisão do mundo entre o capitalismo e o socialismo são exemplos, né, de como acontecimentos antigos ainda influenciam o jeito que as pessoas pensam hoje, né? E o que o historiador, nesse contexto, tem a função de tentar entender o que aconteceu no passado sem ficar julgando. Isso porque entender os eventos históricos é um desafio maior do que simplesmente apontar o dedo e dizer o que foi certo e o que foi errado. O breve século XX, ele vai desde a Primeira Guerra Mundial até o fim da União Soviética. Já informação importante aí, logo na introdução. Foi uma época, assim, cheia de mudança, né? Grandes eventos importantes acontecendo, como, guerras mundiais, crises econômicas, revoluções sociais também, teve várias paradas. Esses eventos, eles transformaram muito o mundo que a gente conhece hoje, né? Mesmo que a gente não saiba exatamente, sim, o que vem pela frente, hoje, na data da gravação desse vídeo, essa guerra comercial aí de China dos Estados Unidos e tudo mais, é claro, sim, galera, que essa época, né, do recorte temporal dessa obra teve, assim, um impacto fulminante, gigantesco nos anos seguintes, né? Marcou o fim de uma era e o começo de outra, mais ou menos na década de 1990. Né? Esse período, ele é dividido em 3 partes, se liga. Primeira, Era das Catástrofes, que vai do final da Segunda Guerra Mundial até o final da Segunda Guerra Mundial. O mundo estava passando assim por várias tragédias, duas guerras em escala global, uma crise econômica global que deixou assim tudo extremamente bagunçado, né? Por isso ficou conhecido como a Era das Catástrofes. Segundo, a Era do Ouro, ela veio em uma fase de muito crescimento, né? E também prosperidade. Durou mais ou menos assim 25, 30 anos, né? Foi um tempo assim de grandes avanços e melhorias em muitos lugares diferentes. E por último, a Era da Crise e Decomposição. Essa fase de crescimento chegou no fim e começou um período de crise, de incerteza, né? Especialmente após o colapso do socialismo na União Soviética. Durante as décadas de 1930, 1940, o capitalismo liberal e o comunismo eles se uniram temporariamente para poder derrotar o fascismo, né, que era assim uma ameaça comum à escala global. Segunda Guerra Mundial. E esse período assim, ele foi assim muito importante, né, pro século XX
como um todo. O socialismo soviético surgiu como uma resposta às dificuldades do capitalismo do século XIX. Curiosamente, essa mesma União Soviética acabou ajudando a salvar o capitalismo, forçando mudanças e reformas, né, depois da Segunda Guerra Mundial. A União Soviética ajudou a salvar o capitalismo, né? Fator curioso. Mas quando o socialismo soviético ele entrou em colapso, né, ali entre 1980 e 1990, ficou claro que tinha sim uma crise global rolando, cara. Esse período ele marcou o fim do que alguns chamam, né, já falei aqui umas 2 vezes, o breve século XX. Guarda essa expressão, breve século XX. Né? Mais uma vez, só para reforçar, que abrange desde a Primeira Guerra Mundial até o fim da Guerra Fria. Guarda isso, importante. Prosseguindo, galera. Durante o século XX, a população do mundo cresceu muito, né? Especialmente desde 1914. Mesmo com todas as guerras, né? Os desastres também, a vida melhorou em várias áreas. Pô, comida, saúde, a própria qualidade de vida melhorou, especialmente assim, nos países mais ricos. Claro, né? Isso aí sem contestação. Mas essa melhoria, ela não aconteceu assim de forma igual para todo mundo. Claro que não. No final do século, a desigualdade econômica voltou a aparecer e afetou tanto os países capitalistas quanto também os que eram socialistas, né? Para vocês verem o tamanho da merda que estava se formando. Em 1914, a Europa era o lugar assim, mais poderoso e considerado mais importante do mundo, né? Só que ao longo do século XX, a influência da Europa diminuiu pra caramba. Outros lugares, como os Estados Unidos, né? O maior exemplo de crescimento do século XX, cresceu e se tornou assim muito poderoso, né? Além disso, o mundo começou a se conectar mais através da globalização, fazendo com que as economias e as culturas dos países elas se misturassem mais. Né? Então, as economias individuais dos países elas não eram mais tão importantes quanto antes, porque tudo estava ficando interligado, entendeu? As relações sociais e as tradições, né, no passado, elas eram muito importantes, né, e também muito bem definidas. Só que com o tempo, essas coisas mudaram, né, mudaram pra caramba. A chegada do capitalismo fez com que, assim, muitas das antigas tradições, dos laços entre as pessoas e as famílias, elas se desintegrassem, né? E isso, assim, acabou deixando muita gente insegura sobre o futuro, de como seria o mundo daqui para frente, né? Especialmente quando o novo milênio chegou. Então todas essas coisinhas, gente, que eu mencionei aqui só nessa introdução, elas vão ser debatidas durante o livro. Então, com um pouco de sono e o nariz fungando, que eu tô ficando resfriado, se foi o resumo da introdução da Era dos Extremos, espero que vocês estejam gostando do trabalho. Se curtiu, deixa aquele joinha, passa pra frente pra galera que tá estudando, muito importante. Se vocês tiverem algum artigo acadêmico, algum conhecimento complementar, deixa aí, pô, faz um resumo aí, dá uma estudada, beleza? Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos, valeu, falou, próximo vídeo, capítulo 1, bora sentar o dedo, fui!